Como você citou aí, Robinho disse que pode ser o campeonato mais caro. Há controvérsias, né? Porque assim, eu sempre comento que os desportistas da cidade, a gente tem dois assuntos que são muito divididas as opiniões. Uma é em relação a essa questão de atletas convidados, que para muitos que não é o ideal, porque tira a oportunidade dos atletas da casa. Para outros é o correto, porque sobe o nível do campeonato. Muitos acreditam que os atletas da casa é mais caro do que o atleta convidado, porque tem aquela questão dos atletas da casa, a grande maioria, você precisa pagar uma luva, né, para o atleta fichar, aquele que a gente fala que recebeu para fichar tal valor e ainda ganha tal valor para o jogo. Então, assim, se você somar esse valor que o atleta da casa recebe para fazer a ficha... Eles cobram para assinar, no caso, né? Cobra para assinar, exatamente. Cobra para assinar e cobra para o jogo. Então, se você for somar isso durante o campeonato todo, um time que é campeão, ele disputa 6 jogos. Um grupo com 4. Então, ele joga 3 jogos na primeira fase, a quarta, a semi e a final. 6 jogos no campeonato. Então, assim, se você diluir esse valor que o atleta da casa recebeu para assinar nos 6 jogos, talvez ele fique até um pouco mais custoso do que o atleta de fora. Porque aquele atleta de fora, ele apenas vem para o jogo, só recebe se vier para o jogo. Ele vem para o jogo, ganhou o dinheiro dele, foi para casa, praticamente não tem mais vínculo nenhum com a equipe. E o da casa, muitas vezes, não estou generalizando, alguns tem essa questão da luva e também tem o valor que recebe para o jogo, que pode superfaturar, né, vamos dizer, o valor daquele atleta. Mas assim, o campeonato tá correndo muito bem, já foram realizados 5 jogos, uma média de público muito boa, mais de 700 pessoas em média por jogo. O Valentense gosta de futebol demais, né? Demais, cara, eu falo sempre que é uma cidade diferenciada. A gente teve que adiar a abertura, né, que seria no domingo, dia 1º de março, devido às chuvas. Verdade. E aí a gente adiou para uma sexta-feira à noite. Mesmo assim, com chuva durante toda a semana. Inclusive, muita gente reclamou aí, por causa, né? Mas aconteceu e deu tudo certo. Exatamente, aconteceu. Num dia choveu também, 1 hora, 2 horas antes da partida deu uma chuva muito forte. E mesmo assim a gente teve mais de mil pessoas presentes no evento. Muita gente. Um público muito grande, muito forte. E pode ser uma tendência também para sexta-feira, viu? Mas vai ser esse ano, os jogos são realizados na sexta e no domingo. Pois é. A gente comprou essa briga com os clubes. Alguns até concordaram com a gente. Como eu falei, 90% das decisões são tomadas pelos clubes, mas algumas a liga precisa estar definindo. Claro. Então, assim, a gente não fez pensando na cabeça da gente. A gente definiu que esse ano a gente queria fazer um teste, né? Ver se os jogos às sextas daria mais público que o sábado. Porque a gente tinha muita dificuldade aos sábados devido à baixa procura, né? Público muito baixo. Eu acredito que devido ao comércio, que fecha às 14 horas, aí muita gente está cansada, vai para casa, não tem aquele ânimo de voltar para o estádio. Ou às vezes tem... Sábado também tem outros atrativos, né? Em todo o município. Isso. Tem aqueles babas, né? Nas comunidades, nos sábados, aí a galera quer ficar nos babas da comunidade, prefere não vir para o jogo à tarde. Tem aniversário, festa, chácara, sítios e tudo mais. Então, assim, a gente está fazendo esse teste na sexta-feira para a gente ver se vai decolar o público ainda mais. Uma média de público que a gente teve ano passado no campeonato. Na verdade, eu já fiz esse estudo. Nos últimos 3 anos, 2023, 2024 e 2025, a média de público sempre a mesma. 524 torcedores em média por jogo. Por jogo, né? E esse ano, claro que a gente teve 2 grandes jogos aí que teve um público muito alto, que foi o jogo do América e a abertura, que teve mais de 1.000 pessoas no estádio. Então, eleva um pouco a média. A gente está em uma média de 713 torcedores por partida. Eu te falei sobre em relação que na verdade ficou caro fazer futebol, por conta de você tira como exemplo aqui a Arena Valente, um campeonato organizado, as equipes começaram a se organizar. Você mesmo sabe, né, que a galera aqui tá envolvida, os meninos aí nos campeonatos. E hoje o pessoal se organiza, a questão de redes sociais, a questão de torcida, a questão de mobilidade, né? A questão de logística dos atletas, enfim, ficou um pouco caro, mas também obriga os demais a se organizarem, né? Os outros clubes também, não só
falando aqui da Copa, do campeonato, os campeonatos que tem na Arena, mas também do Valentense, dos campeonatos das comunidades, enfim, ficou realmente caro, mas porém organizado e obrigando os clubes a se organizarem, né? As equipes se organizarem, as comunidades se organizarem, né? Sem dúvidas, eu falo sempre que o futebol da nossa região, principalmente, deixou de ser amador. Ele é um futebol semi-profissional, pelo custo que o investimento que as equipes precisam ter para colocar uma equipe no campeonato. Eu tenho total liberdade para falar isso, porque, como eu falei, já fui presidente de clube e eu sei a dificuldade que é. Então, uma equipe hoje, para ser campeão do Campeonato Valentense, ela gasta no mínimo aí 35, 40 mil reais durante todo o campeonato, para ter uma premiação menos da metade. Então, assim, é amor, não tem outra explicação. Eu vejo aí a gente fala, tem muitas comunidades que se organizam, que tem uma comissão muito grande, que fazem evento durante todo o ano para chegar no campeonato com esse capital para poder investir no campeonato. E tem outros times que não têm essa comissão, mas que tem aquelas pessoas que são apaixonadas, que estão à frente daquele clube. Não tem outra explicação a não ser gostar mesmo de muito futebol, porque assim, a gente sabe a dor de cabeça que o sacrifício que é colocar uma equipe em qualquer campeonato, seja um campeonato nível pequeno a um campeonato como o municipal. Então, assim, é gostar muito. Eu vejo muitos clubes aí, eu posso citar aqui, por exemplo, o VFC com a Aécio, o Corinthians com o Frígio. Então, são algumas pessoas que a gente pode citar que, vamos dizer que são praticamente sozinhos e conseguem colocar uma equipe para disputar um campeonato tão importante, tão, entre parênteses, entre aspas, caro, do jeito que é o Campeonato Valentense.